antes da gente se adentrar no estudo, eu gostaria de convidar a todos para a nossa prece inicial e rogando a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso mentor, nosso modelo, a luz nas nossas vidas. Agradecer a Ele a oportunidade de aqui estarmos estudando. Agradecer a mentora Joana de Ângeles, a sua equipe, a doutora Nise da Silveira, Carlos Gustavo Jung e outros espíritos simpatizantes com nossos estudos que possam estar aqui conosco hoje. Nós agradecemos o acolhimento da querida mentora Joana de Ângeles, que através das suas obras vem clareando as nossas mentes para o nosso amadurecimento psicológico. E assim, Jesus, nós te agradecemos imensamente a oportunidade de aqui estar. E rogamos que se adentre aos nossos lares, abençoando a cada um, tocando os nossos corações, nos aconchegando nos seus braços amorosos. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito atual, que se trata sobre as emoções perturbadoras. Nós podemos encontrar esses tópicos nos livros da mentora, Momentos de Felicidade, Conflitos Existenciais e o Autodescobrimento. Então, eu começo perguntando: você já sentiu alguma vez na vida raiva de alguém? Ou alguma situação que você tenha vivenciado? Claro que sim, né? Quem nunca sentiu raiva? Ainda é um processo, ainda é condição da humanidade aqui na Terra, né? Nós ainda sentimos raiva, mas nós não devemos permanecer nela, né? É um processo que nós devemos digerir para que não fique perdurando muito tempo, né? Se enraizando. Então, sentiu raiva, digere e faz o condicionamento, né? Eu não posso ter mais esse sentimento, né? E vai trazendo coisas boas para substituir esse sentimento. Então, outra pergunta: você já se arrependeu de alguma coisa que disse numa discussão? Claro que sim, né? Quando a gente está com raiva, a gente fala coisas que a gente não gostaria de falar se a gente tivesse na sã consciência. Porque na briga, a adrenalina está ali a toda e a gente acaba ferindo o outro e muitas vezes é difícil de fazer essa volta, né? Pedir desculpa, se o outro vai aceitar, porque é como a mentora fala, antes de falar, pense bem, porque depois que a flecha sair do aro, não tem mais volta. E é isso que nós temos que aprender, nos educar, né? Outra pergunta que a gente deve sempre se fazer é: como você cuida de você quando bate aquela tristeza no seu dia, na sua vida, né? E o medo, né? Medo, todos nós temos medo, que não é uma coisa boa, porque o medo muitas vezes nos protege, né? O medo foi um dos primeiros sentimentos que o homem, quando se adentra no reino hominal, começa a despertar, né? Então, o medo fazia com que ele
fugisse, com que ele se protegesse, né? Para sobrevivência. Então, todos nós já sentimos medo, medo de perder alguém, medo de um amor, de um namorado, de perder o emprego, e até medo de ficar doente e de morrer, né? E como a gente lida com essas emoções perturbadoras? E até que ponto elas podem causar danos nos nossos relacionamentos? Prejuízo ao nosso organismo, porque são sentimentos que têm energia, e toda vez que eu penso bem, o meu cérebro elimina enzimas que são saúde, equilíbrio. E quando eu penso mal, ele elimina enzimas que são nocivas à minha saúde, me adoecendo, né? Então, é um prejuízo para o nosso organismo físico e para o nosso corpo espiritual, né? O nosso perispírito. Então, é um prejuízo no nosso processo de evolução, né? E um prejuízo também mental. A nossa querida mentora, ela nos fala sobre as emoções perturbadoras, para compreendermos melhor essas emoções e como lidar com elas. Então, a mentora diz que o homem que se candidata a uma existência feliz tem a obrigação de vigiar as suas emoções perturbadoras, a fim de evitar desarmoniadas perfeitamente, desarmonias perfeitamente dispensáveis na economia do seu processo de evolução. Então, olha o que a mentora está dizendo, né? Que o homem é aquele que já busca essa felicidade, que já está no seu processo do autoconhecimento. Ela diz que ele tem obrigação de vigiar suas emoções. Porque eu me conhecendo, já fazendo esse processo do autoconhecimento, eu sou capaz de identificar os meus sentimentos, né, as minhas emoções. Então, eu vou fazendo com que essas emoções sejam saudáveis. Se eu ainda tenho emoções de raiva, se eu tenho ainda emoções de tristeza, né, de vingança, eu estou sentindo. Então, eu vou ter que trabalhar, eu tenho que trabalhar nisso, né? Então, ela disse que é indispensável no processo da sua evolução. Então, ela fala que as emoções perturbadoras decorrem do excesso de autoestima, do apego aos bens materiais, o apego às pessoas, do orgulho, e entre outros fatores negativos. E ela diz que o excesso de consideração que o indivíduo se concede leva-o à irritação, aos ciúmes, à agressividade. Ela diz que toda vez que os acontecimentos se dão diferentes do que ele espera e supõe merecer, então ele tem essa crise, né? Porque ele acha que ele é o centro do universo, fica irritado quando as coisas não acontecem da maneira que ele quer, né? É o excesso de consideração por si próprio, né? Aí ela vai falar do apego. Ela fala: o apego responde-lhe pela instabilidade emocional, trabalhando-lhe a ganância, a soberba e a ilusão da posse, porque a posse não deixa de ser uma ilusão, né? Nós não temos posse de nada, nada nos pertence, nem nosso corpo, quando nós partimos, nós levamos simplesmente os nossos atos, nossas conquistas morais, né? Essas sim serão as nossas
o nosso tesouro, né, que nós levaremos conosco. Então, ela diz que isso concede a falsa impressão de situar-se acima do seu próximo, achando que é superior às pessoas, né? E ela fala também do orgulho, né? Que intoxicá-lo, levando a pressuposição de credenciado pela vida a ocupar uma situação privilegiada, a ser alguém especial, merecedor de homenagens e honrarias, em detrimento, né, em danos morais dos demais. Então, aí é o orgulho, né? Todos nós conseguimos perceber, né, quando a pessoa tem um orgulho acima de tudo, achando que sempre tem que ser privilegiado, as coisas têm que ser tudo melhor para ele, honras e pompas e pedestais, né? Então, muita gente fala de céu e de inferno, né? Mas o que seria o céu e o inferno? Se não um estado de alma e não lugares, né? São estados emocionais que, quando nós aprendemos a reconhecer as nossas emoções e a lidar com elas, para transmutarmos aquelas que nos perturbam. Então, quando a gente consegue já distinguir as nossas emoções, nós podemos fazer isso, né? Onde é que eu estou? Eu estou no céu ou estou no inferno, né? O céu seria a paz interior que eu estou conquistando, que eu estou buscando, que eu estou experienciando, né? Aquelas que nos permitem no inferno existencial, aí nós colocamos uma linda caminhada ao encontro do céu, quando nós já distinguimos o caminho da felicidade, da paz, né? Então, nós estaremos já fazendo a nossa caminhada, a nossa linda caminhada ao encontro do céu. E foi Jesus que nos falou: é em vão que essa geração procure o reino dos céus aqui ou acolá, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então, antes de acharmos que o reino do céu está lá, não é. Nós precisamos construir ou encontrar o reino dos céus dentro de nós, né? E dentro de nós existe um universo que está fora de nós, composto por pessoas, por espíritos encarnados, espíritos desencarnados, um, um universo de planetas, de estrelas, de sóis, de coisas materiais, de energia, que estão tão imponderáveis que nós não conseguimos ainda compreender, né? Então, se nós não conseguimos compreender nem a nós mesmos, como compreender essas coisas? Então, a importância do autoconhecimento é primordial para nosso crescimento espiritual. Sem ele, nós não conseguiremos fazer a nossa mudança, né? Mas ela diz que existe um universo, um cosmos de energia que está dentro de nós. O nosso pensamento são energias, as nossas emoções são energias, e nós precisamos aprender a lidar com esse mundo intrapsíquico, que pode nos conduzir a um céu, mesmo diante de situações difíceis que estão fora de nós. A mentora diz que os conflitos psicológicos se instalam sempre nas pessoas imaturas, que dá
vida conhece e valoriza apenas sensações, desejando em particular as agradáveis, sem levar em consideração as outras, que resultam de desordem de variadas naturezas. Então, olha só, o conflito psicológico está nas pessoas imaturas psicologicamente, né? Porque da vida conhece somente as coisas que valorizam, né? Que são as sensações, as coisas materiais, as coisas agradáveis, as coisas ruins, as coisas que causam desprazer, não querem, né? Então, é importante que a gente possa também tirar lição do nosso sofrimento, porque ele é crescimento também, é o nosso, a nossa sombra, né? O nosso ego que está aí ali trabalhando. Não tem como a gente avançar no nosso crescimento espiritual se nós não lidarmos com o ego, entender o nosso ego. E muitas pessoas acham que o ego ele é uma coisa negativa, uma coisa ruim. Não, é o que nós somos agora. É parte do meu eu, né? Que com a evolução eu vou conseguindo unir no self, que é quando eu atingir a minha evolução, a minha luz, né? Mas, por enquanto, o ego é o que eu sou. E ele tem um valor muito grande na minha evolução, né? Então, é importante que a gente faça essas reflexões para que quando o sofrimento e a dor, que faz parte do crescimento, ninguém passa pela vida sem sofrimento, sem dor, mas como eu lido com essa dor, como eu lido com esse sofrimento, essa é a diferença, né? Então, toda vez que a raiva, por exemplo, diz a mentora, é um fato que frequentes conflitos que aparecem repentinamente, provocando altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea, alterando o equilíbrio orgânico e, sobretudo, emocional. Então, toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida, produz danos orgânicos, físicos e emocional. No físico, ela diz, mediante distúrbio do sistema vago-simpático, que é o sistema que dirige as atividades dos órgãos nas situações das rotinas, tais como indigestão, diarreia, acidez, disritmia, né? Pessoa que não tem vontade de comer, ou a glutoneria, que come exageradamente. E isso tudo como punição, ela diz. E no emocional, ele vai trazer distúrbio no sistema nervoso, trazendo nervosismo, amargura, ansiedade, depressão. Então, olha o que nós causamos no nosso organismo através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós temos que educar, porque nós somatizamos o que... Quantas pessoas pode curar uma doença quando ela muda de atitude, né? Então, é esse o convite da mentora, para que nós possamos encontrar o equilíbrio emocional, trazer corpos sadios, mais equilibrados, pensando bem, né? Mudando o nosso comportamento e a nossa maneira de pensar. Comportamentos que muitas vezes são milenares, que nós estamos trazendo, os conflitos que nós estamos trazendo de outras encarnações, de outras vidas, né? E hoje, se nós já
conseguimos despertar a nossa consciência para isso, nós podemos reparar, né? Através do amor, através das virtudes que nos foram apresentadas por Jesus, porque ele foi o maior terapeuta que a humanidade conheceu. Os ensinamentos do Cristo é sempre visando uma vida futura, uma vida feliz lá no futuro, né? É o convite para uma vida futura. Então, Jesus, ele há 2000 anos já fazia esse convite, né? Mas, como diz a mentora, a evolução é muito lenta. A cada 10 reencarnações, eu avanço um pouco. Então, a gente pode pôr aí 1000 anos ou mais, né? Em cada 1000 anos ou 1000 e pouco, eu dou um salto na minha evolução, porque ainda estamos em consciência de sono, né? Estamos despertando lentamente. Uns mais rápido, outros menos, mas todos farão essa caminhada. Não tem como você dar o salto, né? A evolução, ela é lenta. A mentora diz que a evolução é lenta. No momento em que eu não tenho mais o orgulho, nem o egoísmo, que eu só faço bem, que eu só amo, a evolução é rápida, porque eu já aprendi a amar. Então é esse a nossa luta com as nossas sombras, né? Nós vamos despertando e vamos trabalhando sem nenhum conflito, sabemos que todos nós somos aprendizes, né? Mas tem o convite, tem ali uma maneira que eu posso aprender para ser feliz. Mesmo quando a dor bater na minha porta, eu vou poder valorizar essa dor de uma maneira diferente, né? Se a gente for ver Francisco de Assis, Joana de Cusa, que foi queimada na fogueira por amor a Jesus, já um espírito que não tinha mais orgulho, vaidade no egoísmo, né? Ela era o que era, ela fornece fiel ao amor a Jesus. E assim ela foi durante as reencarnações que nós temos notícia, sempre defendendo o outro, sempre amando, né? Sempre se doando, o outro primeiro. Então, nós chegaremos lá, né? Esse é a caminhada para todos. Então, ela diz que à medida que se desenvolve os sentimentos de segurança pessoal, de harmonia interior e de autoestima, desaparece o ressentimento, porque a raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo, ela diz, tomando de forma hostil de ressentimento. Então, se eu desenvolver o sentimento de segurança pessoal, de harmonia interior, de autoestima, esse ressentimento vai desaparecendo, porque ele não vai encontrar apoio nos alicerces do subconsciente do ser. Olha que coisa fantástica. A gente vê que mudando um comportamento, ele gera outro, né? Então, é maravilhoso. Quando a gente ouve Ana falando que quando eu conquista uma virtude, ela abre porta para outras, né, que estão todas ligadas, conectadas. Então, é maravilhoso. Então, nós não precisamos estar sofrendo
passando por problemas sem necessidade. Se a gente pudesse lidar com ele de forma diferente, com mais maturidade psicológica, como nos fala a mentora, né? Ela diz que é necessário vigilância e a ação da vontade com real sentimento de humildade, que é a virtude especial para converter o ressentimento em compreensão e tolerância. Então, são sentimentos que a gente tem que trabalhar nele, né? Humildade, compreensão, tolerância, tudo faz parte. Então, existem pessoas que têm problemas, que não têm problemas existenciais, né? Tem um relacionamento bom com o marido, com a esposa, com os filhos, não tem problemas financeiros, mas choram, sofrem de melancolia, têm depressão, têm dificuldade dentro delas todos os dias e ainda sente culpa, tem consciência de culpa. E por que essas pessoas estão tristes? Se elas têm tudo, né? E aí a gente fala, tem tudo o material, mas não tem a conquista da alma, né? E tem pessoas que a gente sabe que não tem nada do material, às vezes têm doenças graves, e elas estão bem com elas mesmas, confiante em Deus, não sente melancolia, não sente tristeza, não sente raiva, e, e aí a gente pergunta, né, como pode isso acontecer? Então, antes de mais nada, nós precisamos reconhecer que temos dentro de nós um universo. E conhecer esse universo, explorar, e como a gente pode fazer isso, né? Através do autoconhecimento, que Santo Agostinho já nos falava da importância desse autoconhecimento. Ele mesmo falava todas as noites antes de eu dormir, eu faço uma revisão no meu dia. O que foi que eu fiz? Se eu fiz alguma coisa desagradável que não deveria ser feito, eu no dia seguinte ia procurar refazer. E com esse exercício, ele chegou a ser esse grande homem, né? Esse grande exemplo, esse legado maravilhoso que ele deixou, né? Então, o autoconhecimento é essencial para a mudança de qualquer conflito e de qualquer mudança que estamos em busca. No seu livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 4, a mentora vai dizer o seguinte: Jesus, em qualquer situação em que se apresenta no Evangelho, é sempre o psicoterapeuta por excelência, o instrutor incomparável que penetra o âmago do aprendiz com a lição que transmite, o companheiro paciente e generoso, o mestre que vivencia todas as informações e que se fez mensageiro, né? Então, Jesus realmente sempre nos ensinou com exemplo, né? Então, libertados de consciências, propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde logo a harmonia plena. Então a gente pega Paulo de Tarso, né, que ele dizia
O bem que eu desejo fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E por que isso acontece, né? A gente não quer mais fazer aquilo, mas parece que está no automático. Quando você fala, ai, já fiz de novo. Ai, eu já falei isso de novo. Por quê? Porque todos nós trazemos experiências de outras vidas, né? E dessa vida mesmo, né? No nosso passado. Então, nós temos processos dentro de nós, a nível inconsciente, formas de lidar com as pessoas quando nós somos frustrados, frustrados naquilo que desejamos, né? Formas de lidar com situações. Então, nós temos condicionamento mental, emocional. Às vezes falamos o que não queremos, porque estamos tão habituados a fazer daquele jeito, que mesmo quando chegamos à conclusão de que não é o melhor jeito, né, mas nós acabamos fazendo, porque estamos habituados. E antes de mais nada, precisamos também identificar aqueles comportamentos que não estão mais condizentes com a nossa maturidade, né? Que antes até se justificavam, mas que hoje em dia não mais se justificam. Então, o convite para a nossa renovação é sempre um convite para a nossa melhora, para o nosso crescimento, né? Quanto mais rápido eu fizer, melhor para mim, né? Quanto mais eu ter consciência de que eu sou um ser espiritual, que estou aqui na Terra passando pelo aprendizado e que essas lições que a vida me apresenta são sempre para o meu bem. E se eu sofro hoje, não foi imposto por ninguém, foram escolhas equivocadas que geraram o sofrimento, porque todos nós estamos incluídos na lei de causa e efeito. Se eu planto maçã, eu vou colher maçã. Se eu plantar banana, eu vou colher banana. Em outras palavras, tudo aquilo que eu fizer, eu vou ter que colher. Se eu faço bem, eu vou receber o bem. Se eu faço o mal, eu vou ter que receber. É da lei, né? Todos nós passamos, o universo todo está inserido nas leis de causa e efeito. Então, fica aqui hoje essa reflexão, que eu acho que de valiosa importância, que a mentora nos traz com tanta propriedade, né? Então, para a gente fazer uma listinha, né, das nossas, dos nossos conflitos. Eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa orgulhosa. E como eu posso trabalhar nisso? Como eu posso desenvolver as virtudes? Como é que eu posso lidar com esses sentimentos? E toda vez que eu fizer no automático, a consciência vai dizer, olha, não era para fazer, você fez. E com o processo de repetição, nós iremos parar de fazer, né? Então, é um exercício, como diz a mentora, é um exercício que exige disciplina, né? Então, é isso. Então, vamos ver quem está aqui conosco hoje. Temos a Cristina. Boa tarde, querida. Tudo bem? Bom te ver por aqui. A nossa querida doutora Maude
Prazer em vê-la aqui conosco. Temos a nossa querida Silva. Bom te ver, amiga, sempre com profunda saudade, querida, saudades. Essa é uma trabalhadora também, que não para. Tá sempre no trabalho do bem. É isso aí, minha amiga. Não tem outro caminho, né? É essa alegria, é esse conquista que faz com que a gente veja o mundo diferente, né? Que a gente possa sentir a alegria e o prazer em fazer o bem ao próximo, né? Então é isso. Gostaria também de convidar todos vocês para o nosso estudo de segunda-feira. Olha aqui a minha amiga querida de longos anos, Enaide. Oh, amiga, tão bom te encontrar. Muito bom. E os nossos estudos de segunda-feira, onde nós estudamos das 7 às 9 pelo Skype. Quem estiver interessado, o link do Skype está no nosso Facebook, do Joana de Anjos Spirit Society. Tá bom? Então, desejando a todos uma boa semana, que Jesus nos envolva em paz e que a mentora Joana de Ângeles possa entrar nas nossas vidas e que nós possamos aceitar e realmente abrir os nossos corações e os nossos sentimentos para essa mudança, né? Então, a gente vai finalizar com a nossa prece, agradecendo a Jesus pela noite de hoje, pelas reflexões, pelos ensinamentos da querida mentora, que ela possa tocar em cada coração, aqueles que já estão despertos para a mudança, para aqueles que já despertaram a consciência de que somos seres em evolução. Jesus amado, se adentre em cada lar, abençoando a cada um, que nos conceda um passe de equilíbrio, um passe para curar as doenças, para curar as almas doentes, para curar o espírito que ainda necessita do amparo. Jesus amado, que as nossas águas possam ser fluidificadas como um remédio homeopático e que possamos ter uma semana de reflexão, possamos ter uma semana de paz. E assim, nós te agradecemos pela noite de hoje, ter conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então é isso, boa noite, um beijo no coração para todos.